Você acredita em histórias que desafiam a lógica? E se eu te dissesse que, há mais de 200 anos, uma família inteira foi aterrorizada por algo que ninguém conseguiu explicar até hoje? A história da Bruxa de Bell não é apenas um caso sobrenatural, é uma lenda que atravessou gerações, deixando um rastro de mistério e inquietação. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu na fazenda dos Bell no Tennessee, nos Estados Unidos. Desde sussurros inexplicáveis até ataques físicos, este é considerado um dos fenômenos mais bem documentados do século XIX. Mas será que tudo isso é verdade? Prepare-se para mergulhar fundo em um dos mistérios mais arrepiantes da história. Para entender a história da Bruxa de Bell, precisamos voltar ao início do século XIX, em 1817, no interior do Tennessee, Estados Unidos. A região era majoritariamente rural, com pequenas fazendas e comunidades isoladas. Era um mundo simples, onde a religiosidade e as superstições conviviam lado a lado com o trabalho árduo da terra. Foi nesse cenário que John Bell, um respeitável fazendeiro, vivia com sua família em uma propriedade tranquila. Eles eram conhecidos na região por sua conduta íntegra e pela prosperidade relativa de sua fazenda. No entanto, a tranquilidade seria abalada de forma assustadora. Os Bell começaram a notar acontecimentos estranhos em sua propriedade. Tudo começou com sons misteriosos, como passos e batidas nas paredes, mas logo escalou para eventos que desafiavam qualquer explicação lógica. No contexto de uma época em que o desconhecido rapidamente era atribuído ao sobrenatural, a comunidade local logo se envolveu, aumentando a tensão e os rumores sobre o que estaria acontecendo na fazenda. Essa combinação de isolamento, religiosidade fervorosa e crenças em forças sobrenaturais criou o ambiente perfeito para que o caso da Bruxa de Bell se tornasse uma lenda. Mas o que exatamente começou a acontecer ali? Tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível. A família Bell relatou ouvir sons estranhos à noite, batidas nas paredes externas da casa, como se alguém estivesse tentando entrar, mas nunca havia ninguém lá fora. Com o tempo, os barulhos se tornaram mais intensos e variados, incluindo arranhões, passos pesados e algo semelhante a asas batendo contra o teto. Logo, os fenômenos deixaram de ser apenas auditivos. Objetos dentro da casa começaram a se mover sozinhos. Mesas tremiam sem explicação, cadeiras eram arrastadas, e até os pertences pessoais da família pareciam desaparecer para depois reaparecer em locais inusitados. Mas o momento mais aterrorizante foi quando os Bell perceberam que algo os observava, e algo que parecia saber exatamente como instigar o medo. Os filhos do casal, especialmente Betsy Bell, começaram a ser atacados por forças invisíveis. Betsy era frequentemente puxada pelos cabelos ou sentia tapas fortes em seu rosto. Os ataques eram tão reais e frequentes que marcas e hematomas ficavam visíveis em sua pele. Os Bell tentaram ignorar os eventos, acreditando que talvez fossem causados por algo natural que ainda não compreendiam. No entanto, quando os fenômenos começaram a ganhar intensidade e a se manifestar até mesmo na frente de visitantes, ficou claro que a situação era mais grave do que poderiam imaginar. Mas o que ou quem estava causando esse tormento? Estavam lidando com algo sobrenatural ou havia outra explicação? Conforme os eventos na fazenda Bell se intensificaram, os relatos tornaram-se cada vez mais aterrorizantes. Além dos sons e dos ataques físicos, uma nova manifestação começou a ocorrer, uma voz. Inicialmente, eram sussurros quase inaudíveis que pareciam vir de todos os cantos da casa. Com o tempo, os sussurros ganharam força, transformando-se em uma voz clara e distinta. Essa voz, segundo relatos, afirmava ser o espírito de uma mulher chamada Kate, que guardava um ódio especial por John Bell, o patriarca da família. A entidade parecia ter um objetivo claro: atormentá-lo até a morte. A voz zombava dele incessantemente, amaldiçoava sua família e fazia ameaças perturbadoras.
Em diversas ocasiões, Kate demonstrava um conhecimento impressionante sobre eventos distantes, como mortes ou acidentes, antes mesmo que as notícias chegassem à região. Além da voz, a entidade manifestava uma força física assustadora. Móveis eram arremessados, portas se abriam e fechavam violentamente, e animais na propriedade exibiam comportamentos anormais, como latidos incessantes e tentativas de fugir sem razão aparente. Os Bell viviam em constante estado de alerta, temendo o próximo ataque. Os visitantes que se aventuravam na fazenda também relatavam experiências arrepiantes. Muitos afirmavam ouvir a voz de Kate insultando-os ou testemunhar objetos se movendo sozinhos. Alguns descreviam sensações de serem tocados ou puxados por mãos invisíveis. Até mesmo o general Andrew Jackson, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos, teria visitado a propriedade para investigar os eventos e saiu convencido de que algo sobrenatural estava de fato ocorrendo. No entanto, a obsessão de Kate por John Bell era evidente. Seus ataques ao patriarca eram constantes e implacáveis. A saúde de John começou a se deteriorar rapidamente, e muitos acreditavam que a entidade estava cumprindo sua ameaça. O que poderia ser tão poderoso para exercer tal influência física e psicológica? E por que a família Bell foi escolhida como alvo desse tormento? O caso da bruxa de Bell não foi apenas um relato isolado da família, inúmeras testemunhas corroboraram os eventos estranhos na fazenda. Amigos, vizinhos e até mesmo figuras de renome visitaram a propriedade, atraídos pela crescente fama dos fenômenos. Muitos saíram convencidos de que algo além da compreensão humana acontecia ali. Um dos relatos mais conhecidos é o do general Andrew Jackson, que liderou uma expedição à fazenda para verificar a veracidade das histórias. De acordo com os registros, Jackson e seus homens experimentaram manifestações assustadoras logo ao chegar. Seus cavalos recusavam-se a avançar, como se uma força invisível os impedisse. Durante a noite, eles ouviram passos, sentiram toques invisíveis e relataram vozes zombeteiras que os aterrorizavam. Jackson, impressionado, teria afirmado que nunca viram nada igual. Os eventos também foram amplamente documentados por Richard Williams Bell, um dos filhos da família, que manteve registros detalhados em um diário. Esse documento, combinado com depoimentos de visitantes e vizinhos, formou a base do que conhecemos hoje sobre o caso. Embora alguns questionem a autenticidade desses relatos, o número de testemunhas e a consistência das histórias tornam difícil descartá-las completamente. Mas será que isso foi o suficiente para provar que o sobrenatural era real? O caso da bruxa de Bell gerou inúmeras teorias ao longo dos anos, dividindo opiniões entre os que acreditam no sobrenatural e os céticos que buscam explicações racionais. A teoria mais popular entre os adeptos do paranormal é a de que a entidade era realmente o espírito de Kate Bates, uma vizinha dos Bell que teria tido um desentendimento com John antes de sua morte. Muitos acreditam que Kate lançou uma maldição sobre a família, e seu espírito voltou para cumprir uma vingança. A voz que se identificava como Kate reforçava essa hipótese, levando o fenômeno a ser apelidado de a Bruxa de Bell. Outros acreditam que a entidade era um espírito vingativo ou um demônio. O fato de a entidade mostrar tanto conhecimento sobre eventos distantes e conseguir manipular objetos físicos reforça a ideia de que se tratava de algo extremamente poderoso e inteligente, típico de relatos demoníacos. Por outro lado, céticos propõem explicações alternativas. Alguns sugerem que tudo não passou de uma farsa elaborada pela própria família, possivelmente para desviar a atenção de problemas internos ou ganhar notoriedade. Há também a hipótese de que os fenômenos foram causados por histeria coletiva, amplificada pelo isolamento e pelas crenças supersticiosas da época. Outra teoria intrigante é a de que Betsy Bell, alvo frequente dos ataques, poderia ter sido a origem dos eventos, talvez inconscientemente. Algumas explicações psicológicas sugerem que traumas ou repressões emocionais podem se manifestar de formas aparentemente paranormais.
Apesar das investigações e debates, nenhuma teoria conseguiu oferecer uma resposta definitiva. Cada explicação levanta mais perguntas do que respostas, e o mistério da bruxa de Bell permanece tão intrigante hoje quanto há 2 séculos. Mas se não podemos entender, será que devemos temer? Mesmo 2 séculos após os acontecimentos, a história da bruxa de Bell continua a cativar a imaginação das pessoas. O caso é considerado um dos fenômenos sobrenaturais mais documentados dos Estados Unidos, inspirando uma infinidade de livros, filmes e programas de TV. Obras como American Haunting e referências na cultura popular mantêm a lenda viva e relevante. A fazenda original dos Bell tornou-se um ponto de interesse para entusiastas do paranormal e curiosos. O local atrai visitantes de todo o mundo, muitos em busca de vivenciar ou entender os mistérios que ocorreram ali. Tours guiados e eventos temáticos exploram os relatos, recriando o ambiente de suspense e mistério que cerca a propriedade. Além do impacto cultural, o caso da bruxa de Bell também levantou questões mais amplas sobre o sobrenatural e os limites da ciência. Mesmo em uma época moderna, onde a tecnologia e o ceticismo prevalecem, histórias como essa continuam a desafiar nosso entendimento do desconhecido. Mas, acima de tudo, o legado da bruxa de Bell está na sua capacidade de provocar reflexão. É uma história que nos lembra que, independentemente de acreditarmos ou não no sobrenatural, há mistérios que permanecem além da nossa compreensão. O mistério da bruxa de Bell é um lembrete de que, por mais que busquemos explicações racionais para os acontecimentos mais estranhos, há sempre algo que escapa ao nosso entendimento. Será que a história realmente aconteceu como é contada, ou é apenas um conto popular alimentado pelo tempo e pela superstição? O fato é que a história da bruxa de Bell continua a ser uma das mais intrigantes lendas do folclore norte-americano. Independente das teorias e explicações, o que permanece inquestionável é o impacto dessa história. Ela nos convida a refletir sobre o que consideramos real, e nos desafia a questionar a linha tênue entre o natural e o sobrenatural. Afinal, quem somos nós para dizer o que é impossível? Agora, é com você. O que você acredita sobre a bruxa de Bell? Existe uma explicação para os fenômenos ou o sobrenatural está, de fato, envolvido? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E, claro, inscreva-se no canal para mais mistérios como este. Até a próxima!